Olá pessoal, então agora para a gente consolidar tudo aquilo que a gente viu nos dois blocos, né, de princípios de direito penal, a gente vai começar uma bateria de exercícios, para a gente poder fixar tudo que a gente aprendeu e ver como realmente cai nas questões, hein? Vamos lá! Eu sempre trago aí, né, a banca, o ano, e para vocês também ir vendo, né, os concursos que caem, como cai, isso é muito importante. Então vamos lá na questão de número 1. Pode-se afirmar que constitui verdadeira barreira ao abuso da intervenção punitiva do Estado, evitando-se o exagero da utilização desmedida do direito penal, como agente solucionador de conflitos e panaceia de todos os males. Busca restringir o âmbito de atuação do direito penal a situações realmente relevantes, em que a ação do Estado seja necessária e outros ramos do direito não sejam capazes de dar a solução adequada ao conflito. Princípio da lesividade, da legalidade, como opção P, opção C, culpabilidade e opção D, intervenção mínima. Essa questão tem como gabarito letra D, intervenção mínima. Por quê? Lembra que a gente estudou lá no primeiro bloco, né? Última ratio, o direito penal, ele tem que vir quando todos os outros ramos do direito são deficientes, né? Não foram necessários para poder frear aquela conduta. Eu vou apontar para vocês alguns itens nesse enunciado que deixaram claro que seria o princípio da intervenção mínima como gabarito. Primeiro, quando ele fala outros ramos do direito. Não precisa ter dúvida, gente. Quando ele falar os outros ramos do direito não foram suficientes, não foram capazes, igual ele colocou aqui, outros ramos não foram suficientes, você vai no último nível, última ratio, princípio da intervenção mínima. Ele colocou aqui também, né, as situações realmente relevantes, também foi uma dica aí para a gente poder chegar nesse gabarito. Enfim, os outros, né, de maneira geral vai falando, mas acaba que esses dois, eu acredito que esses dois itens ficaram mais claros que era esse o gabarito. Vamos passar para a próxima questão. Eu trouxe aí a questão de número 2. Vou ler para vocês. O sistema penal é composto por órgãos de naturezas jurídicas distintas, com funções, dentre outras, de caráter investigativo, repressivo, jurisdicional e prisional. É sabido que os números de letalidade no exercício de tais funções, tanto de civis quanto de agentes no sistema penal, têm aumentado nos últimos anos por conta dessa informação. Será preciso promover uma política pública em âmbito penal que reverbere na diminuição de tal letalidade. Identifique na alternativa correta, que contém os princípios que fundamentem o direito penal e que mostrem que sua observância se torna importante para o embasamento da referida política pública. E aí você vai perceber que ele trouxe várias opções que não trazem, né, princípios de direito penal. Pelo menos não com o nome que são colocados, né? Letra A, ele já fala de mínima letalidade, letalidade controlada, tutela civil, enfim, a gente já pula ele. O próximo, mínimo proporcional, reserva do possível, humanidade, lesividade. E assim, até são digamos, ideias, princípios assim, interligados com o direito penal, a gente vai aprender, mas não tem nada a ver, né, com a matéria dos princípios. Então, tá errado a letra C. Legalidade, a gente aprendeu, né, ou reserva legal. Proporcionalidade, e aí ele traz a penalidade. Tem nada a ver também, pelo menos não é com esse nome. Legítima defesa aí, a gente vai aprender no direito penal, mas não é princípio. A gente está falando aqui, né, dos princípios, né, direito penal. Aí letra D, intervenção mínima, que a gente estudou, legalidade, lesividade e adequação social. Aí por isso que a gente tem um gabarito letra D. A próxima questão também traz, né, princípios de direito processual, traz aí proximidade de jurisdição também, que não tem nada a ver. Então a gente fica aí com o gabarito letra D. Próxima questão, vamos lá, número 3. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. A gente vê com esse enunciado aí, é muito interessante quando a gente começa a fazer as questões, que a gente vai aprendendo com os enunciados também. Ele tem assim uma boa definição, né, do princípio da tipicidade, ou seja, tem que ser formal, a ação do indivíduo, ela tem que ser típica formalmente. E aí a gente tem uma boa definição.
Aí vão lá, Luigi Ferraioli, Direito e Razão, é um livro muito famoso desse autor, Teoria do Garantismo Penal, terceira edições com adaptações, que foi aonde que retirou esse trecho. O texto precedente faz referência principalmente aos princípios da... E aí, traz uma série de princípios, tá? A gente tem como letra A, legalidade e anterioridade. Vamos lembrar que a gente estudou nesse bloco no bloco anterior. O princípio da legalidade, ele impõe que tem que estar o quê? Tem que ser típico, né? Tem que estar formalmente imposto. E é isso que o Ferraioli falou, né? Quando ele fala, não pode ser só socialmente lesivo. Vamos começar a grifar esse enunciado para a gente lembrar. Quando ele fala que não pode ser só socialmente lesivo ou coisa semelhante, ele está pincelando em adequação social. Aí depois ele fala o quê? É necessário que tenha adequação formal, que seja previamente indicado pela lei. E aí a gente mata a letra A, que são os princípios da legalidade e da anterioridade. Ele traz aí outros princípios nas outras opções que não estão dentro do que o enunciado trouxe para a gente nessa questão de número 3. Vamos lá, questão número 4. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio do direito penal? Aí a gente também tem alguns princípios. Vamos lá, gente. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina. Não precisa falar mais nada. Isso é qual princípio? Da legalidade. Tem que estar imposto. Eu não posso simplesmente escolher quem eu vou punir, porque que eu quero punir. Tem que estar imposto, tem que estar formalmente imposto, né? Tem que ter lei. Isso aí a gente já começa a ficar fácil depois que a gente começa a fazer uma série de exercícios. Exercício de número 5. O direito penal, como também os demais ramos do ordenamento jurídico, fundamentam-se em determinados princípios como elementos essenciais e diretores, em sua maioria judicializados, seja em nível constitucional, seja não constitucional. Qual a alternativa que apresenta as afirmações corretas do princípio da legalidade ou da reserva legal? Aí vamos lembrar que essa banca aqui trouxe os dois sinônimos, mas a gente não teria problema com isso. Se trouxesse o princípio da legalidade ou se trouxesse o princípio da reserva legal, a gente já saberia que está certo. Vamos aí começar pela letra A. A partir da Revolução Francesa, converte-se em uma exigência de segurança jurídica e de garantia individual. O seu fundamento político radica principalmente na função de garantia da liberdade do cidadão ante a intervenção estatal arbitrária, por meio da realização da certeza do direito. É exatamente isso que a gente viu lá no início da primeira aula, né? Você precisa ter segurança jurídica. A legalidade vem para te garantir assim, opa, eu sei que o que está previsto é o que eu posso ser punido. Eu não vou depender da vontade do legislador, não vou depender da vontade, né, de um poder punitivo estatal arbitrário. Aí a gente tem a questão B. Perceba que em algumas questões como essa, eles podem trazer até coisas, afirmações corretas, porém que não vão estar coadunando com o princípio que ele pediu. Ele pediu o princípio da legalidade. Então tem que trazer coisas que tem a ver com o princípio da legalidade. Pode estar certinho, mas pode não ter nada a ver com o princípio da legalidade e com os outros princípios que a gente, né, trouxe nos blocos. Então vamos lá. B. A exigência de responsabilidade subjetiva quer dizer que, havendo delito doloso ou culposo, a consequência jurídica deve ser proporcional ou adequada à gravidade do desvalor da ação representada pelo dolo ou pela culpa, que integra, na verdade, o tipo injusto e não de culpa. Perceba que no início dessa questão aí, ele traz sobre a responsabilidade subjetiva, né? E a gente vai lembrar de qual princípio no início aí, o princípio da culpabilidade, de dolo, culpa. No início ele trabalha bem nessa afirmativa aí sobre o princípio da culpabilidade, tá? Então essa a gente não pode marcar, ele está pedindo o princípio da legalidade. Letra C. Abrange a ideia de ofensividade ou lesividade. O concurseiro, né, o candidato aí atento já percebeu o quê? Abrange a ideia de ofensividade, abrange que princípio? Princípio da lesividade. Tem nada a ver com o princípio da legalidade. Visto que essa última é conota ao delito que necessariamente é de se pressupor uma lesão ou um perigo de lesão. E aí, rapidamente, a gente lembra do que a gente estudou, né, neste bloco, sobre os crimes de perigo concreto, perigo abstrato, enfim.
Ademais, é de interessante observar que a noção de ofensa ou perigo de ofensa é passível de graduação maior ou menor. A gente vai cortar essa não porque está errado, mas tem a ver com outro princípio. E é interessante essas questões, gente, porque olha, além da gente estar fazendo questão, a gente está revisando os outros princípios. Isso é muito importante no estudo. Letra D. Estabelece que o direito penal só deve atuar na defesa de bens jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica dos homens, e que não pode ser eficazmente protegido de forma menos gravosa. Isso porque a sanção penal reveste de especial gravidade, acabando por impor as mais sérias restrições aos direitos fundamentais. E isso a gente vai lembrar que é o princípio da subsidiariedade, né? Última ratio, que a gente viu até em outra, né, em outra das letras também trabalhava. Letra E, e última opção, vincula-se estreitamente aos postulados da imputação subjetiva e da culpabilidade. A responsabilidade penal é sempre pessoal ou subjetiva, própria do ser humano, é decorrente apenas de sua ação ou omissão, sendo admitida nenhuma outra forma espécie. Também não tem nada a ver com o princípio da legalidade, né? Aqui ele fala que a pena ela tem que ser cumprida, como a gente viu nesse bloco, pela pessoa do condenado. Não pode, né, transferir aos seus herdeiros, enfim, exceto, como eu coloquei lá com exceção, acho até importante a gente voltar. Aí vamos voltar lá no princípio da intranscendência ou pessoalidade. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Vamos lembrar lá, letra seca de lei, artigo 5º, não pode estender aos seus sucessores, exceto quando? Quando para reparar o bem, né? Quando tiver decretação de perdimento dos bens. Aí são as exceções que vai poder passar. Salvo essas exceções, pelo princípio da intranscendência, não pode passar da pessoa do condenado. Tudo bem? Vamos voltar lá nos exercícios. Vamos lá, exercício de número 6. Não há crime sem lesão efetiva, vamos grifar lesão efetiva, ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se a qual princípio? Também não teve dúvida, né? O candidato atento que assistiu os 2 blocos já sabe. O que a gente vai marcar? Né? Letra C, princípio da ofensividade. Tá bom? Agora a gente vai para a próxima questão. Questão de número 7, da CESP. Banco interessante aí para os nossos concursos. Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor ou do delito. Você leu isso rápido, depois de fazer 20, 30, 40 questões, você marca que está certo. E por que não está certo? Ele está falando certinho, mas ele está falando de qual princípio, gente? Da intranscendência, da pessoalidade. O princípio da individualização da pena, vamos lembrar, desse bloco mesmo. O que a gente fala? Não pode ter uma tabelinha, não pode falar todo mundo que cometeu homicídio vai responder tal crime. A gente não pode deixar de analisar todos os fatores do caso concreto. E isso é o princípio da individualização da pena. O princípio que ele que ele trouxe aí escrito pra gente, explicando, é o princípio da intranscendência. Por isso que a gente marca errado. A frase está certa, mas não fala de princípio da individualização da pena, fala do princípio da intranscendência ou da pessoalidade, tá bom? Questão de número 8, banca CESP também, né? Um homem maior de idade capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque de um supermercado. A observação da ação delituosa, por meio do sistema de vídeo do estabelecimento, permitiu aos seguranças a detenção do homem no estacionamento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante e que respondia por outras 3 ações penais em curso, tendo como referência, nessa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. O que essa questão vai tentar levar a gente ao erro? Colocou bebida alcoólica, algum candidato mais despreparado? Ah, não, bebida alcoólica de maneira nenhuma, princípio de insignificância. Vamos lembrar que não tem isso, a gente tem que analisar o caso concreto e já tem jurisprudência, perceba que ele deixou bem claro, que era pra gente ver jurisprudência. Já tem jurisprudência falando que foi aplicado o princípio da insignificância para crimes de furto de bebidas alcoólicas, sim, e refrigerante. Então vamos lá. Levou você ao erro, não conseguiu levar você ao erro pela bebida alcoólica. Ele também tenta levar ao erro quando ele fala o quê? Que o sujeito já tinha sido condenado, já tinha transitado em julgado. Para quem aí é a primeira vez que tem contato com o direito, transitado em julgado quer dizer ele já foi condenado, já é culpado.
E tinha outras condenações. A pessoa mais avisada, o candidato ali não tão preparado, vai chegar o quê? Ah, não pode. Como que eu vou colocar princípio da insignificância se ele já foi condenado? Nada disso. Né? A gente não tem o direito penal do autor de maneira nenhuma. Então, se aquele caso foi insignificância ou não, se foi, vai ser aplicado da mesma maneira. E aí, vamos trabalhar as alternativas pela seguinte maneira, ó. O acusado poderá ser absolvido com base no princípio da insignificância, já que o valor dos objetos subtraídos era ínfimo e estes foram integralmente restituídos ao supermercado. Essa alternativa, ela acaba sendo, eu acho, das outras duas, a que mais leva a gente a marcar, mas ela está errada. Por quê? Quando ele fala poderá, tudo bem. Poderá, ele poderá ser absolvido sim no princípio da insignificância. A gente não sabe, tem que analisar o caso concreto, né, de maneira ampla. Já que os valores dos objetos eram ínfimos, a gente não tem como dizer isso aqui, né? Depende, o que ele subtraiu, né? Fala que o uísque, mas a gente não pode considerar que o valor era ínfimo. Lembra que a gente falou que não tem um valor determinado? Então, assim, por isso, essa questão já começa a ficar, digamos assim, aquele tipo de questão que não é que tá errado, mas tá começando a ficar esquisita. E aí termina o seguinte, esses foram integralmente restituídos ao supermercado. Não tem isso, né? Assim, o princípio da insignificância não exige esse tipo de detalhe, então não seria por isso. Essa questão letra A está errada, mas a gente ainda fica um pouco assim, porque realmente a gente pode falar em valor ínfimo? Pode. Vamos ver as outras opções. A gente fica na dúvida aí dessa questão e vamos para a opção B. Em razão da existência de sistema de monitoramento de vídeo do supermercado, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do bem empregado. Tentou te levar ao erro, não tem nada a ver com o sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento viu ele cometendo o delito. Então, por quê? Enfim, está totalmente errada essa alternativa. Letra C. Não houve a consumação do furto porque o homem foi preso em flagrante logo depois de evadir esse supermercado. A gente aqui não está falando de consumação, a gente não está falando de ser preso em flagrante. O princípio da insignificância nada tem a ver com isso, que te levar ao erro também. O candidato que já está lá na frente do estudo, já estudou várias coisas, acaba podendo marcar essa questão, mas está totalmente fora da matéria. Letra D. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Perceba como essa alternativa está encaixada direitinho. Ele falou o que pra gente? A reincidência do acusado não é motivo. Tá certo, é motivo? A jurisprudência já falou que não é. Ele está falando que ele vai ser inocentado ou não vai? Não entra nesse detalhe. A gente sabe que a reincidência não é motivo suficiente, está certíssimo. E aqui ele fala, para aplicação do princípio da insignificância, não é suficiente. Ele vai ser inocentado ou não vai? Esse exercício deu poucos detalhes pra gente. A gente tem que analisar, igual eu falei, o caso concreto. Mas a reincidência dele não pode ser colocada como não pode aplicar o princípio da insignificância. O fato de ser bebida alcoólica também não pode impedir. E a última alternativa aí. Não cabe ao caso a compensação integral do atenuante de confissão espontânea e da agravante de residência específica. Aí ele está falando sobre cálculo de pena, também não é o caso e não interessa para o princípio da insignificância. Penúltima questão aí para a gente encerrar nosso bloco. Questão número 9. Para delegado de polícia substituto também. Interessante para o nosso curso, hein? Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar que a responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado ao agente não pode ser estendida aos herdeiros, sem que haja violação do princípio da personalidade da pena. Pode, né? Lembra que eu acabei de falar? Aqui a gente está falando da indenização do prejuízo que foi causado. Isso pode sim, nos limites da herança. Vamos lá, letra B. Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. Elementos finalísticos localizados na culpabilidade. Eu achei essa questãozinha bem perversa, porque colocou tudo certinho. Aí no final falou que a gente está falando de culpabilidade. Eu trouxe essa questão, mas ela exige um pouco do estudo um pouco mais avançado que a gente vai ter nos próximos blocos. Mas é pra gente já entender o quê? E eu falei, a culpabilidade, o princípio da culpabilidade, ela tira a tipicidade. Tá? A gente vê, lembra que eu falei pra vocês, lá no outro bloco, eu falei, a gente vai estudar culpabilidade de duas maneiras, né? Como um princípio e depois na teoria do delito. A culpabilidade como princípio, ela tira a tipicidade, ela não tira a culpabilidade. Vocês vão entender, é só para ter atenção e lembrar o quê? A gente está estudando os princípios, né? Que afetam a tipicidade, se o fato ele deixa de ser típico ou não. Letra C.
O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. Aí a gente já viu que está errado. Exclusão da tipicidade, tá? E letra D, que temos como gabarito, o princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso de costumes e da analogia para criar tipos penais incriminadores ou agravar infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal. E aí a gente tem como gabarito o princípio da legalidade, explicando direitinho aí, né, que você não pode simplesmente poder usar costumes para poder criar tipos penais. Letra D. E agora, para a gente encerrar nosso bloco, eu trouxe a última questão, tá? Da Banca FCC, do órgão aí defensor público. Vamos ver. O afastamento da tipicidade, quando verificada lesão penalmente irrelevante, decorre de conduta formalmente incriminada. Dar-se por... E aí a gente tem mais uma questão de princípio, né? Vamos lá, vamos grifar o que é importante. Afastamento da tipicidade, interessante a gente lembrar, né? Que afasta a tipicidade. Quando verificado lesão penalmente irrelevante. Lesão penalmente relevante, a gente já estudou nesse bloco mesmo, é o princípio da insignificância ou do bagatela, né? Que é um princípio aí que a gente escuta muito, a gente acaba não escutando nada muito técnico, né, sobre ele, mas é isso. Se a lesão é penalmente relevante, a gente aplica o princípio da insignificância, lembrando que não pode ser nada de maneira abstrata, tem que analisar o caso concreto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que as questões tenham vindo, né, para fixar tudo que a gente precisava mesmo. E, ó, o concurseiro não pode parar de fazer questões. Isso aqui é uma pincelada, tem que continuar fazendo, continuar estudando. E eu tenho certeza, assim, que vai ter dado uma boa alavancada. Contem comigo para tirar as dúvidas aqui no curso, Logos, aqui também nas redes sociais. Fiquem à vontade, vai ser um prazer. E aí é isso, gente. Vejo vocês gabaritando essa matéria nos concursos, hein?